Olá a todos, eu me chamo Manuela Ferreira, sou mestra em Ciências Contábeis pela UFRJ e vou apresentar aqui o artigo intitulado Construção do Conhecimento Contábil e Prática Participativa no Conselho Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro. Esse artigo ele foi realizado com a parceria da professora Fernanda Sauerbron, que foi minha orientadora no mestrado. Trata-se de um estudo de caso que foi realizado nesse conselho para minha dissertação. E aqui nesse artigo a gente vai trazer alguns resultados, né, alguns frutos dessa pesquisa. Bom, logo no início da pesquisa, a gente percebeu que os conselhos gestores, apesar de se constituírem como uma ferramenta importante no processo participativo brasileiro, há estudos que apontam algumas fragilidades e limites de atuação dessas instituições, sobretudo no aspecto deliberativo de contraposição de ideias entre os participantes. Um desses estudos, um estudo realizado pelo IPEA sobre a efetividade das instituições participativas no Brasil, os autores apontam algumas dessas fragilidades, né, e como possibilidade, né, como caminhos para a superação dessas limitações, eles apontam que as capacitações dessas instituições, né, elas devem estar centradas no aprendizado coletivo, né, nas vivências coletivas desses participantes, para que elas possam produzir significados, né, e para as experiências desses sujeitos. E com base nisso, nosso estudo ele procurou identificar, né, compreender como o conhecimento contábil ele se constrói junto às experiências práticas dos sujeitos em um conselho gestor de política pública. A nossa construção teórica ela foi dividida em duas partes. Na primeira, foram trazidos alguns estudos que compreendem que, para que a contabilidade seja vista, né, como uma ferramenta democrática, é preciso que esse campo do conhecimento ele esteja inserido no debate público, né, inclusive em ambiente de atores leigos. E daí há necessidade, então, do desenvolvimento de estratégias comunicativas, né, estratégias metodológicas que incentivem os atores desses espaços participativos, né, desse debate público, a se tornarem criticamente reflexivos sobre a informação contábil que eles recebem, né? E para isso, esses estudos eles defendem que o campo contábil ele ultrapasse a ideia da transparência e do acesso à informação como o principal elemento democrático da contabilidade. Na segunda sessão teórica, a gente traz que a construção do conhecimento ela parte da ideia de que o saber não é absoluto e é indissociável das práticas sociais, né? E com isso, aqui o nosso estudo ele traz ideias de Piaget, né, que entende que o conhecimento ele se constitui como uma integração entre a ação do sujeito com o objeto desse conhecimento, né? E o estudo também buscou trazer a aporte de Paulo Freire, né, que aponta que as experiências dos sujeitos se constituem também como um elemento transformador no processo de construção do conhecimento. Bom, quanto aos aspectos metodológicos, a pesquisa trata de um estudo de caso único, né, que foi realizado mediante técnicas de observação não participante de assembleias desse conselho e de entrevistas semi-estruturadas realizadas com conselheiros, membros do corpo técnico e membros da Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro. Bom, como resultado, a gente identificou 5 elementos na prática participativa que estão presentes na construção desse conhecimento, né? O primeiro deles é a aproximação com a prática, que está relacionado à necessidade de diminuir o distanciamento dos temas contábeis, né, dos conselheiros, aproximando as discussões, as discussões da temática contábil, das experiências vividas por eles, na área assistencial, no caso. O segundo elemento é a adaptação da linguagem, né? A gente identificou que as apresentações da temática, sobretudo a temática orçamentária, ela utiliza termos extremamente técnicos, né, e codificados, como, por exemplo, o número das fontes de recurso. E daí a gente identificou a necessidade de adaptar, né, esses termos técnicos para melhorar a compreensão dos participantes. O terceiro elemento da prática participativa diz respeito ao tempo de apropriação desse conhecimento.
Por ser um tema distante da grande maioria dos participantes e com caráter extremamente técnico, né, o tempo para que eles se apropriem desse conhecimento ele é longo, né, o que requer que as capacitações nessas instituições sejam contínuas, né. Bom, o quarto aspecto diz respeito à questão dialógica do processo informacional, né. A pesquisa identificou que as informações contábeis elas são apresentadas de forma fragmentada, né? E elas não dialogam com outras áreas da política assistencial, né? O que também dificulta a compreensão dos participantes. E por último, o último elemento diz respeito à conexão com a política, né? Bom, pelo fato do conselho ser um espaço político, né? E pelo fato da área assistencial também ser um campo envolvido em muitos aspectos sociopolíticos, os entrevistados eles apontaram, né, que esses elementos eles são indissociáveis dos temas contábeis, né? E aí a construção desse conhecimento, sobretudo o que envolve o orçamento público, né, ela não pode estar separada desse aspecto político desse espaço. Bom, o estudo então, por fim, né, ao fim ele aponta a necessidade de que a área contábil esteja mais presente, mais envolvida nas práticas de controle social, nas instituições participativas, né? E que há muitas demandas nesses espaços, né? Na formação dos conselheiros em temas que envolvem contabilidade. E como sugestão de pesquisas futuras, a gente aponta a possibilidade de alguns estudos que busquem identificar possibilidades metodológicas, possibilidades didáticas de ensino de temas contábeis para o público leigo em espaços de controle social. Obrigada a todos e até o congresso.